Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 55. E deixa eu te falar para você que é novo por aqui, que todo sábado às 10 da manhã tem um novo episódio pela Porto Gravatá e também pelo Facebook da rádio ou nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no YouTube e no Spotify. E se você não nos segue no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, lá você tem os melhores cortes de cada episódio. E eu estou aqui hoje para uma entrevista que tem tudo para ser uma excelente entrevista. Estou muito entusiasmado para o que vai sair dessa limonada aqui, que é o Heraldo Rosa. O Heraldo, ele é casado com a Cassiane, pai de 3 moças já são adultas, não? São adultas, são e um menino, que é a Poliana, a Laís, a Laura e o Benjamin. E o Heraldo, ele já deu pra sentir, quando ele chegou aqui, que ele é papo reto, ele é objetivo, ele tem atitude, tem resultado. E ele tem uma trajetória que justifica muito ele estar aqui hoje. Porque ele começou de uma forma muito simples, humilde, pequena, e hoje ele tem um império. Mas eu acredito que durante toda essa trajetória, essa jornada, devem ter tido muitos ensinamentos, muitos insights, a gente tem muito para aprender. Mas o que me chamou a atenção recentemente, que eu quero compartilhar contigo agora, nós somos teus clientes. Eu nem tinha te falado isso em nenhum momento da conversa, sério. Lá do Ibis de Tubarão. Ah, legal. E o meu marido foi numa reunião lá, não sei como chama essa reunião, que tem lá os cotistas. Os cotistas. Isso. Convenção, acho que foi. Uma convenção, a primeira convenção. E o meu marido chegou em casa, eu não pude ir nessa convenção, ele chegou em casa e falou assim pra mim, é incrível. Isso agora eu vou te dar uma visão de bastidor, de quem estava sentado ali te esperando. Ele falou assim, é incrível como as pessoas admiram o Heraldo e como ele transmite confiança. Todo mundo que estava ali confia muito nele. Ah, que ótimo. Então olha que interessante essa percepção, porque nós né, nosso primeiro contato contigo, digamos assim, com o investimento... E receber o feedback das pessoas que estavam ali já, que são teus clientes há mais anos e tudo mais. Então, eu acredito que muito disso tudo que você tem e representa hoje já vem desse valor, confiança, né? Exatamente. Mas como que... Então, vamos agora voltar no tempo. Voltar esse filme todo, lá do início desse filme. Em que momento o Heraldo... começou lá a plantar a primeira sementinha de quem ele é hoje? Então, Daniela, é assim, ó, eu sou um cara inquieto, tá? Eu vivo todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Sempre foi assim. E aí, isso lá, quando eu tinha meus 10, 12 anos, o meu pai tinha um bar, tá? Lá em Armazém. Nasci lá em Armazém, morei lá até meus 20 anos de idade. Mas eu sempre fui um cara inconformado como eu sou até hoje. Eu não gosto de viver o dia de hoje como eu vivi o dia de ontem. Sempre foi assim. E aí, muito cedo, eu sempre trabalhei com meu pai, desde meus 11 anos, 10, 12. E aos 17 anos, ele conseguiu um estágio no Banco de Estado de Santa Catarina, que era o BESC, né? O antigo BESC. E lá eu fiz o estágio por 6 meses, e depois eles não renovaram, e eu trabalhei mais 6 meses de graça para o banco. Por que isso? Não era de graça, eu estava aprendendo. Né? Todo mundo que tem uma base de banco, direito, qualquer coisa que você tem uma base boa, serve para o resto da vida. Né? Não é só você fazer uma faculdade, agora eu estou pronto, esqueça, você tem que aprender todos os dias. Né? E aí, muito cedo, eu comecei, aí o primeiro salário, 6, 7 meses e tal, eu saí um crédito para comprar gado. E o meu avô, ele era da roça. Meu pai também tinha nascido na roça, mas meu pai já tinha saído da roça aos 18 anos, 20 e tal. E eu comprei um Fusca parcelado em 24 meses. Eu tenho esse Fusca guardado. E esse carro eu comprei, eu fiz esse financiamento no nome do meu avô, comprei um Fusca. E aí, como todo guri, 18 anos, o sonho era ter um Fusca para ir baile na época, aquelas coisas todas, mas eu botei na frente do banco, botei a plaquinha vendes. E como o pessoal na época plantava muito fumo,
tinha aquela safra de fumos e tal. Toda safra de fumo o pessoal comprava um carro. E aí o cara veio. Aí eu ganhei um salário do mês inteiro do banco, ganhei naquele carro. Eu comprei o segundo, comprei o terceiro, comprei o quarto. Aí o gerente da época, que era o Alvim da Silva Campos e o Tarcísio Henkemeyer, graças a eles me chamaram, Seraldo, não dá mais para ficar dessa forma. Ou você é bancário, ou você toca a sua vida. Que é minha vida. Quando eu revelei pro meu pai, quando eu cheguei em casa, que eu estava saindo do banco por esse motivo, ele assim, tu tá louco? Banco é uma coisa na época, imagina, 40 anos atrás, estou com 58, tinha 18. Quem tinha emprego no banco, meu Deus do céu, bancário, delegado, essa coisa é um negócio em cidade de 1.500 pessoas, né? Eu saí e comecei a vender carro. Lá em Armazém. Passei para Gravatal. Só que sempre inconformado porque... Não, daí aí foi em 1989. Aí eu perdi meu pai. Meu pai tinha caminhões na estrada, ele foi para São Paulo, ele vendeu um aqui, foi a São Paulo buscar o caminhão. É uma coisa que ainda mexe muito, porque... E aí, vinha vindo, bateu, morreu. Aí eu tinha 19 anos, mas tinha uma mãe de 43, uma irmã de 15 e um menino de 8. E eu já era pai, casado, meu menino de 2 aninhos. Aos 19? É. Tudo eu faço muito cedo. E aí, aquilo ficou tudo pra mim, né? Eu tinha 2 caminhos. Voltar no tempo ou eu seguir em frente. Resolvi ir para Tubarão vender caminhões. Aí já não vendia mais carros. Isso aos 23 anos, 24, muito novo pra época. Eu lembro que eu chegava nessas grandes transportadoras, São Paulo, Recife, Goiânia, com 25 anos de idade, mas tu é filho do Heraldo ou tu é o Heraldo lá do Caminhões? Não, eu sou o Heraldo. De tão novo que eu já estava ganhando dinheiro, já estava fazendo muitos negócios e tal. E aí eu fui lá pro trevo lá do Tubarão. Isso com 2 caminhõezinhos, 1, 2. 2 no máximo, lembro. Mas sempre muito trabalhador, muito pegador. Atitude, sempre atitude. Inquieto sempre foi. Comecei a comprar e vender caminhões, comprar caminhões. E aí foi. Aí, eu acho que com 30 anos eu já estava um cara bem financeiramente, né? Pra época. Já estava com um nome muito formado no Brasil todo. Tinha muita credibilidade, porque hoje tem várias pessoas que falam assim, Heraldo, mas que legal, hoje aquele cara vende um carro lá pro Recife, o cara lá de Natal, no Norte, compra assim, mas hoje ele faz vídeo. Na minha época, sabe o que tinha? Não tinha fax. Tu calcula uma pessoa vir de Maringá, no Paraná, Curitiba, Heraldo, tens um caminhão aí? Tenho. Como é que ele é? Tu tinha que passar todos os detalhes, essa pessoa tinha que chegar aqui e ser aqueles detalhes e ele levar o caminhão. Então era muito mais difícil por esse lado. Agora, o lado bom é que tu virava ponto de referência e as pessoas te ligavam para vender. Não, lá tem um cara que compra a tua frota. Isso eu já estava com grande volume e tal, mas como sempre tem um jeito de você melhorar, o que eu pensava? Eu não vou poder crescer na minha vida se eu não tiver um fornecedor. E não existe fábrica de caminhões usados. Não tem. Se você vender hoje um caminhão, um carro usado, não tem você entrar aqui no computador, pedir para mandar outro caminhão. Não tem. Então eu não conseguiria crescer. Ou seja, eu ia ter um negócio eternamente só dependendo de mim, né? E aí, 1994, 5 foi embora. Quando chegou em 2008, eu já não tinha para onde ir, porque eu queria crescer e via que não tinha jeito. Aí, em 2008, houve aquela quebra do banco Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, gerou uma crise, desencadeou uma crise muito grande financeira no mundo todo, os negócios paralisaram. Foi, acho que, a pior crise que eu passei na minha vida. Outra coisa, que depois a gente volta no ano de 2008, as pessoas que muito reclamam, elas têm que se acostumar que sempre foi assim e sempre vai ser assim. Economia, assim,
Eu já peguei governo do Collor, Fernando Henrique, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. O que você não pode ficar é dependendo deles e se lamentando e fazendo críticas. Você tem que seguir. Nas grandes crises, existem grandes oportunidades. E quem larga primeiro, chega primeiro lá na fonte. Sempre é assim. Enquanto as pessoas ficam reclamando, que tem que editar, enquanto tu chora, eu vendo lenço, né? Entendeu? E aí, em 2008, eu senti uma grande necessidade. Aí eu vi que eu tinha que ter outro negócio. Mas antes, eu ainda fui para São Paulo, comprei 3 concessionárias, Bauru, Araraquara e Ribeirão Preto, fiquei 2 anos. Foi um período que eu ganhei em currículo, mas não ganhei dinheiro financeiramente, que foi um negócio muito ruim na época. Aí eu voltei para Tubarão em 2011 e o que eu vou fazer? Eu montei a minha construtora já em 2007, mas ela tinha feito só um prédio. Quando eu sentei em 2011, eu assim, gente, eu tinha 2 engenheiros na época, 1 ou 2, eu vou montar uma construtora não para ser a maior, eu vou ser o melhor. Vou ser o melhor no sul do estado. Por quê, Daniela? Quando você vai falar com alguém sobre construção, sempre se fala assim, Geraldo, mas obra sempre atrasa, é normal? Não é normal. Como que você compra um sonho? Se você compra um carro que você não gosta, você compra uma TV, 50 polegadas, chegou em casa, você não gostou que a cachorra era um pouco pequena, você vai lá e compra outra. Agora, você economiza, bota todas as suas economias, e quando você investe, compra algo e não entrega no prazo, ou quando não recebe. Nós temos muitas histórias na nossa região que não recebem, que tem que terminar com o seu próprio dinheiro. E aí você fala pro seu filho assim, filho ou filha, ano que vem nós vamos pra praia tal, veranear, porque a gente comprou um apartamento, vai ficar pronto. E chega no Natal, não tem nada pronto. E o que você vai falar pro seu filho? A frustração que isso causa em todos, né? E aí eu sempre foquei muito na qualidade e a seriedade. Tem início, meio e fim, né? Padrão de entrega, padrão de construção, padrão de negociação, padrão de olho no olho. Outra coisa, obra dá problema? Dá. Por quê? Porque não tem máquina que faça a obra, né? Essa xícara aqui tem uma máquina, essa garrafa tem uma máquina que sopra isso aqui e outra bota água. Não, construção civil ela extremamente precisa de mão de obra. E tem segunda-feira que as pessoas não estão bem. Tem sexta-feira que elas não estão bem. E você tem que motivar todo um time. Ontem era feriado em Tubarão e a gente foi com o nosso time lá do escritório, metade, fomos todos nas outras obras conhecer, para eles sentirem do que eles fazem parte e ver o quanto que a gente capricha não só aqui. O mesmo banheiro limpo que eles têm aqui no escritório, eles têm dentro da obra. Porque não faz sentido o meu colaborador, porque ele trabalha dentro, né, do escritório, ele tem a copa, tem a alimentação e o outro lá na ponta não tem. Não vai fechar a conta mais tarde. Então você, para motivar um time desse, se você motivar, trouxer todo mundo para o seu lado, o produto final é outro, né? E por isso que nós estamos hoje com os números que nós estamos, graças a muito trabalho, todos os dias. Eu acordo às 5:30 da manhã todos os dias. Vou deitar 10, 11 horas da noite, mas eu vivo o negócio. Então, isso transmite muita confiança. E esses 45 anos, eu nunca dei um calote, nunca trazei um título, nunca trazei um salário. Então isso, a soma, a colheita está vindo agora. Sim. E aí isso justifica o que eu te falei lá da conversa de bastidor, então tá explicado. Mas essa questão do bastidor, dos colaboradores, da motivação dos colaboradores, eu sei que você lê bastante, não sei se você já leu O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse ainda não li. Não?
É uma boa leitura. E ele fala muito da filosofia Disney de encantar, que o encantamento do cliente que chega lá, ele não tá no espetáculo. O encantamento começa no bastidor, com o elenco. Então, né, o espetáculo, o palco, isso é o resultado final, mas só vai ter encantamento se o elenco estiver motivado, preparado com a mentalidade. Então, fez todo sentido já deu pra ver que você é um grande líder, além de deve ser um bom vendedor, porque para ter conseguido conquistar cada etapa desse degrau, deve ter uma capacidade de persuasão, digamos, bem afiada, né? E qual é, então, vamos aproveitar aqui todos os insights, qual é a verdadeira essência do Heraldo vendedor, daquele que conquista. E vendedor, eu tô dizendo, não é convencer a comprar um produto. Não. Eu tô falando do vendedor, aquele que vende uma ideia, que consegue fazer com que o time venha pra si. Eu sempre tive isso desde sempre. Primeiro eu compro. Se eu comprar, eu te vendo. Porque se eu... ontem, eu às 2h da tarde, tinha um cliente que queria trocar um apartamento dele, já num prédio de 30 anos, né, um prédio mais antigo. E aí fui lá, ele sabe que é meu apartamento, meu prédio, tal. E aí eu falei pra ele assim, eu não consigo pegar o teu apartamento porque eu não compraria. Ou seja, se eu não compro, eu não vendo. Porque eu só vendo aquilo que eu acho que vai te fazer bem, que não vai te dar prejuízo, que tu não vai depois, puxa, o Heraldo me logrou. Porque você acredita? a palavra é uma questão. Outra coisa que eu sempre uso, é muito melhor um péssimo contrato com alguém correto do que um excelente contrato com uma junta de advogados com uma má pessoa, cara. Não fecha a conta. Eu tenho um hábito de fazer negócio, e quem me conhece sabe que eu sou assim, desde quando eu vendia Fusca, Brasília, caminhões até hoje. Eu faço um negócio contigo aqui, deixa eu só pegar essa aqui, por favor. É assim, ó. Eu vou te dizer como é que eu faço os meus negócios. Eu pego... Não tem nenhuma folha branca aqui. Pro outro lado. Vamos lá. Imagine que eu estiver num carro agora aqui. Eu boto assim, Daniela versus Heraldo. Carro tal, placa tal, chassi tal, condição de pagamento, eu assino e você assina. Esse é o meu contrato. Agora, óbvio que a gente põe no papel, põe lá pro jurídico, porque nós somos mortais, né? Então, eu tenho uma grande preocupação em relação a garantir aquilo que eu vendo, que a pessoa vá lá no futuro receber, mesmo com a minha falta. Se tem uma grande preocupação que eu tenho de vida, se tu me perguntares, eu vou fazer essa pergunta por ti. Tá, pergunte. Qual a grande preocupação que o Heraldo tem na vida? Só tem uma. Aqui, de tudo que eu te vender, que eu vender para os meus clientes, que eu prometer, seja entregue. Mas de que forma, Heraldo? Se tu tem 4 filhos, eu tenho holdings, onde durante 15 anos ninguém pode mexer nelas. Ok? Filha não pode se retirar, filha não pode casar com o meu de bens, nada. Elas não podem me dar empresa. Por quê? Hoje um prédio, a gente lança um prédio, a gente lançou um agora lá em Criciúma, nós fizemos 42 milhões de venda, é um prédio que vai vender por uns 120 milhões, vendemos 42 milhões e tem muitas pessoas que pagaram à vista, 2 milhões e 800, 2 milhões e 700, pagaram. Imagina com a minha falta, as minhas filhas pegam uma empresa e cada um pega a sua parte, e essa pessoa que me pagou, que confiou, ela tem que receber. Para isso, que eu não sou aventureiro, tudo aquilo que a gente começa, se a gente não tem o dinheiro total, mas nós temos bens que garantem, que vendam aqueles bens e eles terminam o prédio. Então, assim, essa é uma preocupação de vida incrível que eu tenho. Com a minha falta, com a minha ida daqui, seja respeitado todos os negócios que eu fiz, como eu te falei aqui agora. Depois passa lá para o contrato, assina, um advogado. Agora, o que adianta, cara, fazer um contrato todo correto, com uma banca de advogado um lado, pagou 5 mil reais só para conferir, aí o Heraldo é um picareta, cara. Não adianta. Então, essas coisas são muito pautadas. Você é banco Heraldo, mas
Tu poderia ter ido para outro ramo? Poderia. Mas eu gosto tanto do que eu faço, que é negociar, que é vender, que é gente. Eu gosto de gente, eu gosto de relacionamento, eu gosto de estar conversando com as pessoas. Eu me sinto feliz assim, acordando e vendendo. E quando eu não vendo uma coisa por dia, que a gente não faz negócio, eu mesmo vendo para mim. Eu faço um negócio para mim. Eu minto para mim que eu fiz um negócio. É a lei da atração, tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Então, esse é o que... Isso é o que me move. Ou seja, eu sou um cara super feliz. Uma super dica que tu... Isso acho que vai estar falando muito sobre isso. Principalmente para os mais novos. Faça o que você ame fazer e faça bem feito. O dinheiro é uma consequência. Não adianta você querer... Não, porque agora eu vou estudar ciências da computação. Cara, eu não gosto. Uhum. Não gosto. Eu gosto de gente. Gosto de estar negociando. Gosto de estar lá em tal lugar, viajando, indo feiras, trazendo novidades. Então, assim, muitas pessoas, quando são mais novas, que eu acho um erro, tá? A minha mulher, a Cassiane, ela é doida por nutrição. Ama nutrição. Quando ela tinha 17 anos, ela fez a faculdade, já botou lá nutrição e segundo ela botou comércio exterior. É isso, né? Aí já brilhou teu olho. Não. Ela não passou para nutrição, passou para comércio. O irmão dela disse que era a profissão do futuro. Ela foi, fez 5 anos de faculdade. Infeliz. Não, ela não sabe o que é isso. Ela não gosta de economia. Ela não gosta de números, ela não fala. Ou seja, calma, tá, amor? Te amo mesmo assim. Se caso, assim, é muito novo. Sim. 17 anos você escolher algo onde define o futuro. Não, mas eu vou fazer isso, que estão dizendo que isso é um cara, não faça isso, cara. Sim. Faça aquilo que você ama, faça muito bem, seja o melhor, o dinheiro vai vir. Conhece o seu Genésio da GAN? Você falou de um jeito aqui antes que me lembrou muito o seu Genésio. O seu Genésio nós já entrevistamos aqui no Vivi Aprendi. Eu vi. E ele tem uma essência de empatia e de preocupação com o próximo que lembrou muito essa tua fala de não vender ou não passar para o próximo aquilo que não faz sentido para mim, que eu não compraria. O seu Genésio contou uma passagem que quando ele trocou os computadores, há muitos anos atrás, que era uma coisa rara, ele adquiriu os primeiros computadores de toda a região. Ele disse que os computadores usados, tinha gente que queria, ele não quis dar, porque ele dizia, se não serve pra mim, se não é bom pra mim, como é que vai ser bom pra outra pessoa? Ele me contou. E ele ajudou as outras pessoas de outras formas, mas ele tinha muito isso na essência dele. Genésio Genésio é uma das maiores referências do sul do estado, tá? A história dele é fantástica, né? O cara farmacêutico ia trabalhar na farmácia, lavar vidro. O pai perdeu, ele tinha 4 anos, 5 anos. Mas ele tem essa questão da inquietude também. Tem. Até hoje, né? Claro, até hoje. Está com 87, 88, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho nessa trajetória que você contou, naquela crise de 2008. E que você falou assim, porque grandes crises trazem grandes oportunidades. Enquanto uns choram, eu vendo lenço. Eu queria saber que grande insight, alguma crise, ou se foi essa de 2008, te trouxe, que você conseguiu extrair uma grande oportunidade, enxergar uma grande oportunidade. A de 2015 com a Dilma também foi uma crise muito forte, tá? De 2015. Mas a de 2015, a Dilma mexeu mais com o nosso país. Mas essa do Lehman Brothers mexeu com o mundo todo, tá? Desencadeou uma crise mundial financeira. Mas quando eu te refiro que existem grandes oportunidades, a de 2015... eu comprei alguns terrenos que quando que o pessoal começou a ficar todo apavorado, vai ficar ruim, e esse tá ruim, ele vira uma onda, né? Pode perceber. Mas eu falei com o cara que tá ruim. Cara, todo tá ruim para todo mundo. É nessa hora aí que você... Então tá, quanto é que tu quer no teu terreno? Quanto é que tu quer no teu carro? Compra. Porque tá vendendo desesperado. A hora que isso reagir, você ganha 10, 15, 20%.
O caso aqui da pandemia, acho que foi o maior susto que todo mundo passou. Eu acho que a gente pode deixar de 2008, que é financeira, 2015 para trás. A de 2020, só quem viveu, e não adianta eu contar para meu filho que tem 9 anos, e para quem vai nascer, que não vai entender o que nós passamos. Né? Todos os homens de negócio vai quebrar, o negócio vai cair pela metade, enquanto outros diziam assim, gente, a hora que passar isso, até os fornos de todas essas grandes empresas, as máquinas, ser colocada de novo, o trem colocar no trilho, vai existir um gap grande aí de valorização de negociações. E teve alguns grandes gurus não é porque são gurus, é porque deu certo também. Mas se você pegar o Abílio Diniz, que foi outro cara assim, né, do nosso país aí, muito fora da curva, como a gente fala, o Abílio Diniz dizia sobre isso. Gente, a hora que isso reabrir tudo, nós não vamos dar conta. E o que aconteceu? Eu sei que eu tenho vários terrenos comprados pela metade do preço que vale hoje, ou muito mais hoje, naquela época que o pessoal começou a se desesperar e achava que o dinheiro. O que aconteceu? Nós fomos para dentro de casa, ficamos 7 dias, 15 dias trancados, e aí você percebeu que o tapete, porque você estava em casa, que hoje você vai para casa, volta, tá na coisa, você nem percebe que o tapete está meio velho. Aí você percebeu, assim que reabrir eu vou trocar o tapete. E assim todo mundo pensou, bacio, tampa de bacio, torneira, e aí começou. E aí, quando tu pensou que ia morrer e ia deixar tudo aí, eu vou gastar. Eu vou viajar. Eu vou trocar o meu carro. Foi bem assim. E aí, a gente achou que ia morrer, quebrar. Muito pelo contrário. Teve muita gente que ficou rico com a pandemia. Mas muita. Deixa eu só citar um dado para ti. Porto Belo. Tá? Porque é o seguinte, as praias aqui, tá, né? Balneário Camboriú, Meia Praia, Itapema já está ali em Porto Belo. Em 2020, os terrenos, um lotezinho de 12 por 25 daqueles pescadores, era 300 mil. Hoje é 4 milhões. Um terreno. Heraldo, é verdade? Ou seja, depois da pandemia, quanto que valorizou isso? Porque o pessoal começou a dar... não é razão, é entender que o dinheiro você não vai levar e não vai comer ele. O dinheiro é excelente, o dinheiro é uma coisa excelente. O cara que disser para ti, para mim não pode dinheiro. Não, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Se você não tem dinheiro, você não paga um monte de coisa, enfim. Mas o dinheiro é uma coisa gostosa, maravilhosa, desde que você coloque ele a trabalhar para ti nos seus pés. E quando o dinheiro sobe para a cabeça, que a gente fala isso, esse cara aí, o dinheiro subiu para a cabeça. Ali acaba o homem. O homem, o homem, falando homem, sim, inclui mulher. Quando faz sucesso, que ele sai do nada, ele tem que ter um cuidado. Ele não pode esquecer de onde ele veio. A índole dele. A hora que ele perdeu isso, perdeu toda... Mas você acredita que o dinheiro transforma alguém ou ele só aflora quem ele já era? Pergunta boa, mas assim, eu tenho tantos casos por andar tanto na rua negociando, que a gente conhece tantas histórias de pessoas... Tu testou uma coisa que eu não tinha pensado nos últimos tempos, ou aflora aquilo que ele já era, né? Mas tem pessoas que são levadas junto, às vezes, por um grupo que ele está andando, ele ganha um dinheiro, ele saiu lá do nada, ele vai ganhando dinheiro, mas ele vai se misturando com a pessoa que já tinha dinheiro, que não teve trabalho para ganhar o dinheiro. Porque assim, aí está a grande diferença, né? De você ensinar para o seu filho valor e preço, né? São duas coisas diferentes, onde as pessoas acham, mas qual é o preço disso? Qual é o valor? São coisas diferentes. Sim. Valor você não consegue comprar, cultura você não compra. Quando você escuta assim, mas a rede de supermercados tal foi vendida para o grupo americano, ou eles vêm e vão embora e vendem, porque eles não conseguem comprar a cultura do dono. Dinheiro eles têm, qualquer grupo compra outro grupo. Quero ver implementar a cultura de dizer que aquilo,
mudou, não é mais o Heraldo que está lá, de certeza, porque o Heraldo não faria isso. Então essas coisas não consegue comprar. Agora, tem pessoas que ganham dinheiro e vão para esse meio de pessoas, como eu estava falando, e elas deixam se contaminar, porque agora eu posso, porque agora eu não sei, não é o meu caso. Você fala com propriedade, com segurança, você mostra uma força interna que tem dentro de ti, de movimento, de entrega, de atitude. E qual é o teu ponto fraco? Do que eu não gosto? Teu ponto fraco. Fraco. Tua vulnerabilidade. Que tira eu do eixo, Uhum. é a pessoa fazer negócio e ela dá pra trás, ela não honrar mais a palavra. Aí eu saio do Isso te tira do eixo. sério? Tira porque é o seguinte, vamos lá. Você faz algo, você vende, imagina que você tá vendendo o seu carro hoje, mas esse carro você tá vendendo porque você quer pagar alguma coisa para sua filha viajar para fazer qualquer coisa. Ou você tem uma dívida que você contraiu erroneamente ou não, e você vendeu o carro. E aí você, meu carro vendi, amanhã, Heraldo, eu vou te pagar aquele negócio. E aí a pessoa veio, deixou tudo feito, e amanhã de manhã diz, eu tive pensando bem essa noite, eu não vou mais ficar. Mas ela fechou contigo, ela combinou, cara. Ela mudou todos os teus planos, todos os teus esforços. E aí tu já repassou pro teu credor que tu iria pagar. E agora tu não vai mais poder pagar porque não deu certo. Então, é esse tipo de coisa. Por exemplo, essa outra mentira é muito séria. A pessoa combinou com você, deve hoje, dia 30 de maio, ela tem uma parcela. Ela não te paga, ela não te liga, ela não combina. É esse tipo de coisa que me tira do sério. Como que você lida? Qual é a tua reação? Eu marco aquela pessoa. Eu marco e pretendo não fazer nunca mais negócio com ela. Fica fixada ali na mente. E se me ligarem, eu vou falar, cara, comigo não deu certo. É um direito de todo mundo. Claro. É um direito. Claro. Agora, então não fecha. Então diga assim, olha, eu vou dar mais uma pensada, e aí se eu resolver mesmo. Agora, dizer que está fechado o negócio, ela te vendeu. Eu já tive casos de comprar terreno da pessoa e a pessoa deu tudo certo, tudo ok, já começamos um projeto, só tá faltando uma negativa que tá vindo, e aí 20 dias depois, a gente não vai mais vender, eu resolvi não vender mais. Cara, tu mexe com toda uma expectativa de gente, uma coisa, então isso me tira do sério. Sim, porque é um valor que tu tem dentro de ti, que é a palavra. E aí... Homem nenhum precisa prometer nada pra ninguém. Nenhum. Agora prometeu, cumpra. Você é inquieto, dá passos ousados e fala muito de negócios. É assim também com a tua saúde, com o desenvolvimento intelectual, com a espiritualidade? O que esses outros pilares representam, fazem parte do teu dia a dia e que de alguma forma te ajudam também a lidar com negócios? Porque faz toda a diferença. Lidar com negócio é lidar com frustrações, com desafios, enfim. Saúde, família, depois vem o trabalho. Vamos lá. Como é que eu cuido da minha saúde? Eu faço check-up, eu me cuido da alimentação, eu bebo muito pouco, pedalo, né? Já fiz a prova da São Silvestre, do Bienal 2010, assim, faz 30 anos que eu não paro. Tá? Academia eu faço 4 vezes por semana, acordo 5h da manhã, 6 horas, 6h eu já estou lá na academia. Isso é sexta, é sábado, domingo, eu só folgo um dia por semana. O meu corpo precisa tanto de esporte que se eu fico um dia, por exemplo, ontem, segunda-feira eu fiz, de manhã, eu cheguei de Criciúma, que eu fui o jogo lá do Criciúma, ele terminou às 9h30, cheguei em casa meia-noite quando eu fui deitar, 5h30 acordei, só que eu tinha que voltar para Criciúma, eu tinha que estar lá às 7 horas. Eu voltei, trabalhei o dia inteiro, 5 horas da tarde eu estava onde? Academia, porque eu tinha que pagar minha dívida de ontem. Então, assim, não é que é muito foco, é que o jeito que tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas. Se tu é um cara... Então, assim, concorda? Se você capricha com o terreiro da sua casa, mas ninguém tá... Mas eu estou vendo.
Ah, Heraldo, mas tu foi no banheiro lá da obra, lá no Rincão, semana passada, fizesse um escândalo porque tinha 2 banheiros sujos. Cara, mas eu tô vendo, cara. O banheiro tem que estar limpo. Não é? Então, assim, o jeito que a gente faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, voltando, como é que eu tenho esse, né, energia toda? Então, eu faço academia, né? Eu quero chegar aos meus 80 anos bem, com massa, andando, né? Bebo muito pouco, a alimentação é muito boa, tá? E família. Eu tenho, eu tenho 4 filhos com 3 mães diferentes. Então você tem que fazer a administração disso tudo. Opa! Né? Então, assim, você Se você tem que diz. agregar tudo isso. Porque quando o filho está em casa contigo é uma coisa, mas quando tu tem mães diferentes, 3 mães pensando diferente sobre os 3 filhos, tu tem que agregar isso. Ou seja, então, saúde em primeiro lugar, que sem saúde a gente não vai para lugar nenhum. Família, que é a tua base de tudo, né? Irmãos, irmãs. E depois vem o trabalho. Agora, óbvio, se você tem um apoio familiar, assim, eu sempre falo para minha esposa, nós já estamos casados, nós estamos juntos há 12 anos, eu falo para ela assim, ó, se tu quiser atrapalhar o nosso relacionamento, é pedir para me parar de trabalhar. Para por aí. Workaholic? Sou. Mas sou porque me faz bem. Sou porque eu vejo que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas com o trabalho, né? Tem uma frase aí que o seu Genésio disse também, que acho que ele deve ter falado aqui, que ele fala muito isso aí, que é para frente que se anda, para cima que se olha, e com o trabalho que se vence. Porque não tem nada barato, você tem que trabalhar. E quando você trabalha, você traz um monte de gente junto, assim, por exemplo. Nós temos hoje 560 colaboradores. Então, assim, essas pessoas, elas saem de casa de manhã e quando chega o final do mês, elas têm condição no mercado, comprar um par de tênis novo para o filho, para a filha, botar o filho no colégio. São N pessoas que vai começando a depender desse negócio. Eu tô falando em 580. Agora tem gente, por exemplo, ali o Hang, Luciano, tem 22 mil colaboradores. Né? Então tu calcula um cara desse parando hoje, como é que ele vai parar? Ele não para mais, não tem jeito. Então assim, mas isso está te fazendo mal? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tá me fazendo bem, né? Quando você faz algo que faz a diferença na vida das pessoas, quando você consegue trazer algo diferenciado, quando você procura fazer em prol da coletividade, quando você vai construir, por exemplo, você vai construir um prédio. Quando os caminhões estão saindo de dentro, que eles levam aquela sujeira, lama, tem alguém lavando já para não deixar a cidade suja. Quando você faz a calçada, quando você cuida da calçada, você está pensando no próximo. Não é? É uma pena que as pessoas... É uma pena. Eu vou falar um caso aqui que eu acho... Tem gente que tem um carro de 200 mil reais. E todo sábado eles mandam lá na lavação, eles cuidam, não pode riscar. E tem um terreno que vale 5 milhões de reais sujo, com mato, com calçada quebrada. Essa conta eu não consigo entender. Eu cuido de 200, não cuido de 5. Entendeu? E aí nessa calçada, se tu pegar aí cidades, tu vai ver que algumas cidades, tu vai numa calçada legal e daqui a pouco já tá tudo quebrado. Onde as pessoas que têm dificuldade de andar tem que... Quando não tem nem guia tátil, que é pro cego, para poder andar. Isso aí é falta do quê? De respeito, de coletividade com o próximo. Então, é isso que me motiva, entender? Você sair todo dia de casa, é esse o motivo. Mas isso tem a ver muito com cultura também, não é? É. Os valores, a visão que as pessoas têm, que é isso que você trabalha lá dentro do seu ambiente de trabalho, dessa questão cultural, né? Então, agora, abrindo um pouco do leque aqui da nossa conversa, já que você falou disso, né? De como as pessoas também... lidam com seus bens, ou com a sua cidade, ou com os locais que frequentam. O que você acha que é uma ferramenta de transformação para a cultura? Porque essa é uma pergunta mais ampla, mas você tem uma visão tão clara das coisas.
O que você acha que podia ser feito para mudar a cultura de um lugar, mudar essa mentalidade, a visão, a forma das pessoas enxergarem? Eu acredito o seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, começaria com o líder da cidade. Em primeiro lugar, por exemplo, Heraldo, mas tu acha que o prefeito vai pegar uma cidade de 100 mil habitantes? Não, mas se ele for um líder, se ele for pra rua, se ele for pedindo, colocando na cabeça das pessoas que tem que fazer dessa forma, assim, gente, a partir de agora, vamos cuidar da calçada, vai lá, notifica, dá um prazo, assim, tem muita coisa que pode ser feita Então tem trabalho. que ter regra, tem que ter cobrança, tem que ter liderança. Infelizmente tem pessoas que precisam pagar com o bolso, infelizmente. Eu vou te dar um exemplo. Tubarão, Criciúma, tá? São duas cidades muito próximas, apenas 35 minutos de carro, e são duas cidades muito distantes. Muito distantes. Em que sentido? Em que sentido? Empreendedorismo, indústrias, trazendo dinheiro para dentro de todo o país, vem para cá um pouco de dinheiro, volta. Tubarão, nós estamos no meio de uma BR-101, que o Brasil corta ela, e por muito tempo o Tubarão ficou esquecido de pessoal empreender em Tubarão. Criou-se uma cultura ou uma herança de família, não sei, há muitos anos atrás, que era muita gente trabalhando lá no que era Banco do Brasil, Ferrovia, Eletrosul na época, e esqueceram de ensinar o filho a empreender. Né? Então, tem muita diferença. Agora, voltando aqui, a gente pode fazer uma cidade melhor. Outra, nós estamos ali em Tubarão sem área azul. A área azul é aquela que você vai estaciona. Não tem lugar para quem tem comércio, tá sem vaga para te chegar, parar e ir lá comprar no comércio, porque as pessoas estão indo trabalhar e estão deixando o carro o dia inteiro estacionado. Ou seja, detalhezinho mínimo vamos lá, pintar as vagas, de cada vaga, ela tem 5 por 2,5, pinta, porque daí a pessoa sabe que a vaga dela é aqui. Hoje nós temos caso, em frente ao nosso prédio agora cedo mesmo, tinha lugar para 2 vagas, a pessoa veio e botou no meio, ela tirou vaga de o próximo, mas ela não tem coragem de descer, cara, tá errado, vou dar uma rezinha, não. Mais na frente tinha carro em cima da faixa amarela, não pode, se tem faixa amarela não posso, né? Então assim, tem muita coisa na educação, mas já que o pessoal não consegue ver isso, faixa de pedestre, cara. Faixa de pedestre, ela é feita para você parar. É feito para você parar. Olha o trabalho que você tem que estar olhando, porque pode ser que pare, pode ser que não pare. Então assim, educação, ela não é só em casa, ela não é só no restaurante. Porque quando eu vou para os Estados Unidos, lá eles são assim, mas eu também posso ser assim aqui, cara. Traz a mesma cultura. Porque eu fui lá para a Europa agora, nossa, que legal, o carro, a gente tá chegando, o cara pisou, o cara tá, para aqui também, cara. Mas todo mundo é aqui, mas eu não sou todo mundo, cara. Mas eu falo assim, faz isso, não bota desse jeito. Mas todo mundo bota, mas tu não é todo mundo, cara. Então assim, não é difícil, não é difícil, ou é muito fácil para mim, mas eu vejo que se eu fosse prefeito, eu não quero ser prefeito. Era isso que eu ia perguntar. Não. Tu nunca pensou nessa... Não. Porque assim, você é um líder e é visionário, nunca pensou de que forma... Contribuir? Isso, de alguma forma pública. Eu acho que eu contribuo muito melhor fazendo aquilo que eu faço, tá? Mas tem jeito de você... Eu te convido um dia, nós estamos com 10 obras hoje, vá na frente das nossas obras. Não tem mais sujeira, não tem um tapume, todas as calçadas são com guia, tudo com respeito ao próximo, tudo. Então assim, cara, é só fazer isso. Agora, eu ser prefeito, eu tirar, hoje eu não posso, não quero, não tem essa vocação. Hoje não, sempre foi assim, eu sempre faço o que eu quero, demito o que eu quero, contrato o que eu quero. Agora, como é que eu vou exigir de um secretário que ele já votou contra mim? Ou de alguém que trabalha lá há 30 anos que, sempre foi assim. A cultura no Brasil não é fácil.
Não é fácil. Então, o dinheiro desperdiçado nesse nosso Brasil é absurdamente. E aí eu acho que também outra coisa que não tem como a gente não ficar abismada, porque, por exemplo, pega lá Japão, que tem tsunami, que tem terremoto, que fazem obras em tempo recorde. Incrível, né? E aí aqui a gente acaba tendo, como que fala, esses processos demorados, onerosos, muita burocracia. Ontem aconteceu, não sei se vocês viram ontem lá no Senado, que a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, foi. Não vi. Não viram? Ela foi tentar ser vítima por ser mulher, que não tinha nada a ver. Teve 2 episódios. Eu fiz questão de assistir ontem à noite, porque estava lá, todo o site estava isso, né? E a Globo, às 8h30 da noite, abriu com o César Tralli dizendo assim: ministra mulher é ofendida pelos senadores. Bem assim, a notícia. Cara, tu já sabe o que isso? Eu fui assistir no YouTube completo. Deu 32 minutos. Vamos lá. O presidente da comissão disse assim: ministra, por favor, coloque-se no seu lugar. Quando ele disse isso, ela surtou. O que ele quis dizer que ela não estava respondendo, ela estava respondendo politicamente. Ele assim: coloque o seu lugar e responda pro senador Omar Harris o que ele perguntou. Ou seja, ele queria resposta de ministra e não político do lado lá do governo. Beleza, deu um escândalo. Acalmaram, deram a palavra para o senador disse assim: olha, eu lhe respeito como mulher muito, agora como ministra, a senhora está atrapalhando o Brasil. Nossa senhora, de novo deu um recalque, deu um escândalo, mas a Globo distorceu a notícia. Então, assim, a política é isso. Aí eu vou querer fazer o que eu quero, ter um vereador que vai se levantar na Câmara, não, porque ele está fazendo essa rua, porque vai fazer um prédio lá. Eu não preciso disso. Entendeu? Então, estou te respondendo, quero contribuir de outro jeito, mas isso eu não tenho estômago para isso. Sim. Até para você ficar inquieto. Sim. Imagina tu querendo fazer um negócio bacana em tal lugar na cidade. Não, daí vão lá 5 vereadores se unem contra ti porque não votaram em ti. Sim. E aí tu vai ter que pagar voto, né? Uhum. E aí foge todos os meus princípios. Limpar a praia da Laguna, que foi proibido, né? Foi. Foi limpar e brigaram que tá limpando a praia. Então, o que aconteceu? É isso aí. Então. É isso aí. Durante a tua trajetória, eu acredito que não foi só flores. Não. Teve algum momento pontual, importante, que te marcou muito da tua trajetória? Que foi doloroso, que foi difícil? Teve uns 2, 3, assim, mas eu vou falar financeiramente. Financeiramente, quando eu tava começando, que eu saí daqui de Gravatal pra ir lá pro trevo lá de Tubarão, eu tinha 2 caminhões. Um cara lá de Caxias do Sul, ele veio e me comprou, eu fui na Lábia, um gurizão, 25 anos, ele me levou. O caminhão não me pagou e eu perdi o caminhão. Então, eu tinha 2, perdi 1. Ali foi muito difícil. Ali, assim, cara, mas eu não largo o osso. Cabrito bom não berra, né? Não largo. Ali foi muito difícil, financeiramente. Depois, quando eu comecei a construir, eu fiz 2 prédios em 2009, 2010, eu paguei para trabalhar. Se eu não tivesse caixa de outros negócios, ali eu também levei um baque. Porque assim, que quando você está começando a construção civil, você ouve as pessoas que estão lá, o engenheiro traz a outra pessoa, não, isso eu faço por tanto. Aí eu vendi por tanto. Não deu para fazer o prédio, botar dinheiro. Então, foram 2 coisas que me marcaram bastante. Esse caminhão e 2010. Mas assim, o que mais me marcou foi quando meu pai faleceu, porque a gente era muito novo. A minha mãe tinha 43, né? Meu pai tinha 44. Eu tinha 19, 20, o meu irmão tinha 8 e a minha irmã tinha 14, acho que 15. Cara, ficou tudo pra mim, porque meu pai tinha um caminhão, né? Esse caminhão bateu e tinha que pagar o outro caminhão. Né? Então a gente ficou assim, eu fiquei com 5, 6 carrinhos e tal, mas não era isso.
Mas não era isso. Dinheiro se dá jeito. Dinheiro tu corre atrás, resolve. O problema é que ficou... muita gente, eu tinha só 20 anos. E agora? Ficou 3 lá, que é a minha família do pai, ficou mais a minha mulher e a minha filha. 6 pessoas dependendo de mim. E aí, eu não tinha jeito. Não é que eu fui... Não é o que eu sou hoje, porque, me deram faculdade, que eu tive que ir pro ringue. Beleza? E o mundo, quando te falo que o mundo ele é muito cruel, no mundo dos negócios é muito mais. O mundo dos negócios, assim, torcer mais para ti, alguém quer te ver mais feliz, é o teu pai. No fundo, tem essas guerrinhas, essas coisinhas, tipo, o cara tá indo bem, cuidado. Será que não é isso? Aí a polícia, quando pegaram um cara ali mexendo em caminhões, teve eu não lembro certinho que ano foi, mas deve ter sido 94 para 95. Pegaram um cara ali em Tubarão mexendo no ferro velho, um caminhões roubados, tal. Aí o cara da vez, eles achavam, eu fui chamado, eu fui na época, investigado. Eu tive um episódio pior do que isso. 1987, eu vendendo os carrinhos lá no armazém. Meu pai era vivo, Brasília, tal, e de repente eu fui lá em Joinville, comprei um Gol e trouxe ali, vendi ele com um professor, tudo certo. Passou uns 2 meses, 3 meses, um sábado de manhã, a Date de Florianópolis em armazém, com 10 policiais, armazém, 1.500 habitantes. Bateram na minha casa e fomos lá na casa do cara, o carro era roubado. Eu comprei um carro do cara, com documento, tudo, cara. Olha só, tu foi lá em Joinville, comprou, transferiu, armazém, placou, tudo certo. O cara era roubado. Porque teve uma época, 40 anos atrás, que documento não era igual hoje, que é muito prático, muito computador, era mais um negócio, era datilografado o documento. Então era muito fácil fazer isso. Então, não é que eu perdi o carro, lógico que é muito difícil. Mas o pior era e agora? Reputação. Tá vendo? Tá ganhando um dinheirinho, mas olha aí. Ali foi... Então teve esses percalços. Só que assim, o importante é você servir a sua consciência, sempre servir a minha consciência, fiz a coisa certa, não dei bola para isso, continuei trabalhando, fazendo um negócio sério. O cara que perdeu o carro, fui lá no outro dia, perguntei se queria dinheiro, outro carro, fui lá, comprei, botei de volta, tudo certo, sempre fui assim. Então isso fez com que minha credibilidade, sempre olhei no teu olho, eu negocio contigo. Deu um problema? Heraldo, comprei um apartamento lá no Ibis agora e o negócio tá fazendo água. Tu vai ligar para mim, não vai ligar para 0800. Heraldo, já estou pedindo para o meu engenheiro lá. Então isso faz com que a confiança a pessoa constrói, né? A gente não compra isso. Sim. O que tu traz do teu pai? Já que foi essa figura emblemática, marcante e... O pai era um cara seguinte, tá? Meu pai era muito brabo. Não é que ele é brabo, é o seguinte. Ele foi criado da roça. Ele saiu da roça, ele tinha 18 anos, a minha mãe tinha 17, também era da roça. Quando os dois casaram, o meu avô deu uma bicicleta para ele pra praça, que é, sei lá, de armazém, sabe? Para trabalhar de pedreiro. Hotel aqui, o Internacional, ele trabalhou aqui. Tem foto dele trabalhando aqui no hotel aqui. E aí meu pai foi ser pedreiro e minha mãe foi ser costureira. Os dois tinham 18, 20 anos. Depois que meu pai trabalhou de pedreiro, sei lá, até os meus 10 anos, já estava com 30, ele comprou um bar. Locou um bar. Alugou um bar. Do bar, ele começou a fazer... almoço meio-dia, pro pessoal que viajava lá para fazer negócio no armazém, passar por lá. Então, depois ele montou um outro bar maior, tá? Depois ele montou restaurante. Então, meu pai sempre foi empreendedor. Então, essa veia de empreendedorismo vem dele, porque a minha mãe é de família que não é disso, né? Só que qual o lado bom da minha mãe? O que eu trago dos dois? Trago o lado do pai de empreendedor, o lado correto é dele. Meu pai sempre foi muito durão e sempre correto com as coisas. Meu filho, tu pode pagar a conta, se tu deve dia 30, só tem uma data para te pagar. Ou dia 30 ou dia 29. Dia 31 tu não pode pagar.
Então isso aí são coisas dele. Outra coisa, eu sou muito bom na matemática. Muito rápido. Cabeça. Ele só fazia conta só no lápis. Lápisinho aqui no bar. Então eu aprendi com ele tudo. Ele era muito bom na matemática. A minha mãe, do que eu trago dela? A minha mãe é uma pessoa muito boa, muito assim, carisma e muito... Ela ajudava muita gente. A minha mãe morreu totalmente pobre, sem nada, porque dava 5 mil pra ela gastava 1.004, dava tudo pro pobre. Sempre assim. Remédio, e papapá, sempre assim. Então a minha mãe tem um lado humano muito bom. Empreendedor não tem. Só que o pai, ele era muito durão, assim. Como ele foi criado, o homem tem que ser assim. Então, eu lembro dele como um cara correto, deixou essa grande herança pra mim, que foi essa cara, né? Mas, por outro lado, eu tinha medo dele. Eu não era amigo dele. Tinha medo. E não é respeito. É que as pessoas confundem, né? Eu queria ter respeito por ele, mas eu tinha medo. Então, mas eu também não posso culpar. Sim. O cara saiu da roça, o pai dele era duro pra caramba. Eu não era duro comigo, porque era avô, né? Que era o neto mais velho. Mas, assim, até os meus 18 anos que eu convivi com ele, né? Sempre tive muito respeito. Ele foi um cara sempre muito correto. Então, isso eu sou grato a vida inteira por causa disso. Ele não me deixou dinheiro, mas me deixou uma herança enorme. Foi ensinamento. Os valores, a cultura. Exato. Muito bom. Sabia que já tá quase dando 1 hora? É mesmo. É mesmo? Pena, né? Dá vontade de conversar mais aqui um pouquinho. Nós vamos para a pergunta final, tá? Acho que a tua trajetória, a nossa conversa, deu para perceber muito, assim, da tua mentalidade, da tua trajetória, da tua personalidade. Obviamente que tem muito mais coisa aí por trás disso, né? Mas deu pra gente já entender porquê dos teus resultados, o porquê da tua humanidade, né? Do teu jeito de conduzir. E essa pergunta final, ela já que você faz contas rápidas aí, passando a régua na conta da tua vida agora. Só que não é numérica, né? Ela é uma conta que nós acreditamos que toda pessoa, na sua trajetória, traz uma grande lição. Pelas suas escolhas, pelas suas derrotas, vitórias, enfim. Pela forma como ela escreveu a sua história. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso agora, resumindo numa frase, passando a conta aí na tua vida. Que grande lição que o Heraldo traz, resumindo numa frase assim: eu, Heraldo, vivi o que vivi e aprendi que... A coisa mais importante que eu acho é atitude. Quando você tem atitude, não adianta você ter um plano mirabolante. Eu queria, se eu tivesse... Cara, não tem jeito. Ou se você tiver atitude em todos os dias, em fazer algo, buscar algo, você consegue tudo. A mente nossa, a palavra nossa, ela é tão forte que as pessoas às vezes não percebem isso. Quando você acorda de manhã, que essa noite foi ruim, dormi mal, porque hoje eu tenho um monte... Tô matando um leão por dia. Cacete, cara, tu acordou todos os dias. Vira a página. Não, porque eu tenho falta de sorte, eu tenho que me benzer. Cara, isso não é palavra para se falar. Quando você reclamar, aprendi muito isso desde muito cedo. Quando você reclamar, você olha outra história pior que a sua. Aí você vai entender o quão agraciado você é, né? E eu tenho uma qualidade grande que foi sempre virar página. Cara, mas esse cara aqui, ontem ficou devendo 80 mil pra ti, perdemos. Tá bom, tá ótimo. É melhor estar do nosso lado que eu posso perder. Pior é quem fica devendo e não pode pagar, né? Então, o que eu aprendi desse meu... Uma coisa importante também. Se você é novo, estuda e cola nos mais velhos. Que a gente, às vezes... É muito difícil a gente falar para as pessoas mais novas: cara, escuta mais os mais velhos. Mas o cara tá velho, tá até surdo. Cara, mas ele tem uma faculdade, ele é sábio.
Né? E quando você fica mais velho, continue estudando e cola nos mais novos. Porque se você não se adaptar à importância de você ler, você ouvir notícia, de você estar com gente boa que joga para cima, mas você não pode deixar de escutar o que a geração nova está precisando, o que ela quer, porque senão você fica dessintonizado, né? Você fica fora de sintonia. Então, número 1, voltando para ser breve, atitude, paixão pelo que você faz todos os dias, acredite e faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Respeite o próximo sempre, pague as suas contas em dia, durma tranquilo, né? E ajude as pessoas de qualquer forma possível que for, seja com uma palavra, seja... Sabe que eu tenho um hábito bacana? Eu mando apertar uma camisa e fica boa, eu passo mensagem lá para minha costureira, agradecendo. Agradeça. Porque um elogio para aquela pessoa vale mais do que R$30 que ela me cobrou. Aprenda isso. Então, fica aí essas dicas. Foi muito bom ter conversado. Acho que eu deixei de falar pouco, né? Esse é o intuito. Eu sou a que menos fala aqui sempre. Esse é o intuito. Muita gratidão. Foi uma conversa linda mesmo. Foi muito bacana. Que bom. Foi leve, né? Foi, né? Foi muito bom. Que bom. Tuas redes sociais. Compartilha com o pessoal quais são as tuas redes sociais. Eu gosto muito do Instagram. Tá. Heraldo Rosa. Heraldo Só Rosa. seguir lá, aberto e tento postar algumas coisas. E do Heraldo Empreendimentos, tu quer compartilhar? Não, Heraldo Construções. Tá. Muito bem, então. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. Tenho certeza que você está com a mesma sensação que eu, que valeu muito a pena ter ficado aqui durante essa 1 hora. Lembre-se de seguir também o Instagram do Vivi e Aprendi Podcast. E tchau! Eu te vejo no próximo episódio com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais! Até.